Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos agora quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito esteja sobre nós, aplicando a Tua Palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, fala conosco, porque o Senhor é a razão de estarmos aqui. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Semana passada nós começamos a estudar, no domingo à noite, João 14. E João 14 é aquele encontro do Senhor Jesus com todos os seus discípulos. E Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. Ele estava preparando o coração dos seus discípulos para a prisão, para a crucificação. Ele estava preparando os seus discípulos para aqueles 3 dias em que eles não ouviriam nada e a única realidade seria o túmulo, não é? Preparando os seus discípulos para a ressurreição dos mortos. E é interessante que quando a gente olha para o texto de João 14, a gente vai encontrar uma palavra de Jesus de esperança para cada tipo diferente de personalidade que estava lá entre os discípulos. E a semana passada a gente começou a olhar para o primeiro tipo de personalidade que Jesus trabalhou naquele encontro, que era a personalidade ansiosa. E Jesus disse para esse tipo de pessoa: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E nós aprendemos, domingo passado à noite, que para a personalidade ansiosa, o Senhor Jesus disse assim: continue a crer em Deus e em Jesus, porque eles não perderam o controle, eles estão no controle de todas as coisas. A segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto é que Jesus disse: continue a crer nas suas promessas, porque Ele é a verdade que não mente, Ele é a certeza que a gente pode ter. E continue a crer, porque você não está sozinho, Ele vai voltar. Essa é promessa do Senhor. E aprendemos o que significam cada uma dessas expressões. Mas hoje pela manhã eu prometi que nós íamos falar sobre a palavra de esperança do Senhor Jesus para um outro tipo de personalidade. A personalidade lógica, prática, realista, concreta. Hoje eu vou falar para a maioria dos homens que estão aqui. Será que é verdade? Mas geralmente o homem é mais pé no chão e a mulher é mais sonhadora. É claro que isso não é uma regra, existem personalidades diferentes. Tem um homem que é tremendamente sonhador também, mas de modo geral acontece assim. E é interessante que é isso que acontece lá. Jesus está dando essa palavra e de repente aparece um personagem e diz assim, Jesus disse: se vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. E então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. É interessante que é nesse momento que Jesus está trabalhando com o ansioso, que Tomé se levanta e começa a conversar com o Senhor. E parece aquele tipo de pessoa que é bem prática, lógica, extremamente realista e concreta. Que caminho? Eu não sei para onde o Senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Não estou entendendo nada. Essa conversa nesse estilo metafórico é muito complicada para a minha cabeça. Eu não estou entendendo nada. O Senhor está falando de algo real, concreto? O Senhor está falando do futuro, do presente? O que é que o Senhor está falando? Eu não estou entendendo.
Eu não consigo perceber nada em tudo isso. Qual então seria a palavra do Senhor Jesus de esperança para uma pessoa como Tomé, cuja vida espiritual lhe parece muito complicada para entender? Ontem eu estava vendo um documentário e achei muito interessante isso, falando sobre milagre, não é? Como é que funciona o milagre? Milagre existe, milagre não existe. E é muito interessante isso, que para o cientista, o homem concreto, lógico, tá? Pé no chão, ele não tem problema em dizer que existe alguma coisa que ele não consegue entender e que talvez fosse um milagre. E eles estão lá fazendo documentário e falam com cientistas disso, daquilo outro, da psicologia, daquilo, da medicina e tal. E diz assim, olha, tem coisa que realmente a gente não consegue explicar. A cura aconteceu, é verdade, tá? Mas sabe que é muito complicado para o cara concreto? É imaginar que Deus tenha curado. E então a maioria deles tem uma resposta pronta e prática. A mente humana é tremenda demais. E sabe, ninguém pode explicar o mecanismo da cura. Quem sabe seja uma explosão de serotonina no cérebro e pronto. É interessante isso, porque para a pessoa que é capaz de enxergar o transcendente, é muito mais fácil crer num Deus todo-poderoso que intervém na vida humana, do que crer que eu posso desafiar meu poder da mente a ser quase que indestrutível. Está entendendo? Mas para a pessoa que é tão concreta, é tão complicado olhar no transcendente, que ele prefere olhar para o imanente. Ele olha para dentro de si e diz, eu sou poderoso, e não Deus. Tomé talvez não fosse tão imanente assim, tão concreto desse jeito, mas ele era daquelas pessoas que não conseguia entender muito bem as metáforas de Jesus, as parábolas de Jesus, a espiritualização das coisas. Com certeza ele via que milagre era milagre, que ele não conseguia explicar, mas ele não está entendendo esse negócio de fé. E aí Jesus vai tentar transformar a fé na coisa mais concreta possível. Será que é possível a fé se transformar em algo concreto? Jesus fez isso para Tomé. E Jesus vai dizer assim, Tomé, você não precisa de um mapa. Você não precisa de uma descrição metódica de como caminhar na vida de fé. E Jesus vai olhar para ele e dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo é que eu não preciso de um mapa com todas as indicações, com todos os processos, para encontrar a paz e a segurança, a vida eterna, ou mesmo conhecer a Deus. O que Jesus está dizendo para Tomé é algo tão simples e o mais concreto possível. Tomé, basta você segurar na minha mão, porque eu vou levá-lo até lá. É isso aí. Você chega num lugar e está perdido, não é isso? E aí você diz assim, como é que eu chego lá? E aí então alguém começa a explicar para você, olha, você pega a primeira direita, vira a esquerda, papapá. Essa semana teve um amigo meu que foi visitar o Ceifar, e eu convidei para ele ir lá no Ceifar, e ele disse para mim, como é que eu chego lá? Olha, você vai a Campo Largo, faz o retorno em Campo Largo, olha, na segunda passarela tem um ponto de ônibus, você entra à direita, tem um pedacinho de terra, você já logo vira à esquerda, na primeira rua de asfalto, você vai chegar lá no final da rua de asfalto. Quando eu terminei, ele falou assim, que hora você vai sair? Eu falei, às 2 da tarde. Eu estou lá, tá bom? Você me leva?
Por quê, queridos? Não tem jeito. Eu posso ser o mais concreto possível, fazer o mapa mais maravilhoso, mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar lá, Tomé? Você quer descobrir o caminho? Você quer saber o que é a paz eterna? Você quer saber o que é a vida eterna? Você quer conhecer o Pai? Você quer falar diretamente com Ele? Então segura na minha mão e anda comigo. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, o sentido da vida que você está procurando só será encontrado em mim, pois eu sou a essência da vida, a origem de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E Jesus vai dizer em outro lugar: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E se você quer uma segurança concreta em meio às surpresas da vida e da morte, nada será mais concreto do que conhecer Jesus, segurar em sua mão, ser guiado pela vida e por toda a eternidade por Ele. Por isso Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho. Você está procurando a verdade? Eu sou a certeza da verdade. Você está procurando a vida eterna? Eu sou a certeza da vida eterna, da forma mais concreta que um ser racional poderia conhecer. Por isso, o ensino de Jesus para as pessoas pé no chão é esse: segura na mão do Senhor Jesus, deixe Ele conduzi-lo pela vida. E se você for como Tomé, saiba que no colegiado de Jesus há lugar para gente como você, porque Ele pode tratar o seu coração enquanto conduz você pela sua vida. Então, qual é a tua parte nesse processo? A tua parte é não largar da mão de Jesus, pois Ele é o único que nos leva ao Pai. E todo outro tipo de fé não pode nos conduzir ao Pai. Uma das coisas características das pessoas concretas é a gente tentar usar a metodologia científica para fazer as grandes descobertas da vida. E a metodologia científica é simples, é tentativa e erro. É só isso. Metodologia científica é construir sobre as tentativas e erros acumuladas na história. Então o que aconteceu? Alguém começou a estudar um assunto e ele experimenta empiricamente uma coisa e não funciona. Ele diz: isso não funcionou, e escreve. Experimenta outra e escreve, não funcionou. De repente ele tem um lampejo, uma inspiração, e ele tenta algo diferente que funciona, e ele escreve, publica. E aí outro em outro lugar pega aquela ideia que é o princípio de uma teoria, e ele começa a experimentar e errar, e experimentar e errar, e de repente tem 100, 200, 300, 1000 pessoas experimentando e errando, e tentando achar o caminho, e tentando achar a verdade. Mas você só tem uma vida. E você não tem tempo para experimentar e errar todas as possibilidades que compõem, ou todas as variáveis que compõem as tuas decisões de vida. E sabe o que é pior? É que às vezes as pessoas mais concretas da vida abandonam um dos princípios básicos da ciência, que é não desperdiçar o conhecimento acumulado. E a gente quer experimentar e errar sozinho todas as tentativas da vida em termos espirituais. E aí sabe o que acontece? A gente termina a vida sem descobrir o sentido da nossa própria existência. Houve um homem que fez isso, e existe um livro da Bíblia que fala sobre isso, que é o livro de Eclesiastes. Ele é um livro estranho quando a gente começa a ler, porque na verdade ele é o testemunho de vida de Salomão. E Salomão, um homem sábio, conhecido como um dos mais sábios do seu tempo, ele vai tentar descobrir o sentido da vida
desse jeito concreto, de experiência e erro, tentativa e acerto, e assim vai. E ele vai escrever um livro que conta a sua história de vida. Ele diz assim: olha, eu imaginei que o sentido da vida tivesse em acumular conhecimento, e eu tentei acumular conhecimento o mais variado possível, e depois de tentar acumular todo o conhecimento que eu podia, eu descobri que tudo isso era vazio. Vazio de vazio, tudo é vazio. E ele termina essa fase da vida. Você pode decorar tudo que está no Google e continuar vazio de alma. Está entendendo? Aí ele disse assim: bom, o negócio é o seguinte, conhecimento sem realização não tem sentido. E então eu me dediquei ao trabalho. Trabalhei. Que bom, conhecimento e trabalho, fiz muita coisa. Aí eu comecei a pensar que eu faço o trabalho e daqui a pouco outro vai pegar o meu trabalho, vai fazer tudo diferente, vai jogar fora o que eu fiz, e o meu trabalho não tem sentido. Aí ele diz assim: vazio de vazio, tudo é vazio. Você já se dedicou 30 anos para uma empresa? Aí você se aposenta, ganha uma caneta de ouro e eles dizem: até logo, PT, saudações. E se você é militar, então, pior ainda, você chega lá com a tua patente, eles batem continência, mas você é da reserva, você não tem nada a ver mais com esse negócio. Vai para casa, tudo é vazio. Aí ele disse: o negócio é prazer, tentativa e erro. E ele então coleciona mulheres. E depois de tantas coisas, ele diz: experimentei tudo que você pode imaginar que dá prazer. E ele diz: vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai falando, agora é o poder, é a política. Vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai contando a história dele. Todo o livro é um contar dessas tentativas e erros do homem concreto. Aí no final ele diz assim: você quer saber o resumo de tudo? Final da história? Olha para Deus, autor e consumador da nossa fé, porque nele a gente encontra o sentido da vida. E aí ele vai acrescentar: se você é jovem, lembra disso enquanto você é jovem, porque às vezes a gente só vai aprender isso lá na velhice, e a gente vai perder de desfrutar o sentido da vida ao longo da nossa história. Para o homem concreto, a palavra de Jesus é muito simples e concreta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira da gente descobrir o sentido da vida, da gente experimentar a verdade eterna, transcendente, espiritual, que você não vai talvez conseguir provar nessa tentativa e erro, mas que você também não pode desprezar como inexistente, porque senão você vai ter que zerar tudo que você não conhece e não vai existir mais ciência, porque a ciência só existe porque ela crê que não conhece todas as coisas. E você precisa olhar para Jesus e dizer: Jesus, me ensina a viver cada dia. Eu quero aprender a andar com o Senhor como marido, eu quero aprender a andar com o Senhor como trabalhador, eu quero aprender a andar com o Senhor segurando na tua mão, tomando decisões concretas da minha vida. Eu quero aprender a viver debaixo da tua graça. Eu quero conhecer o teu poder que eu não sei explicar. Eu quero conhecer a tua presença que transcende o meu entendimento. Eu quero sentir e ouvir a tua voz tocando a minha alma. Eu quero segurar na minha mão, na tua mão. E sabe, essa é uma decisão simples, porque ela é concreta, mas ela é difícil por uma razão: é que para o homem concreto, o grande segredo é que ele nunca quer abrir mão do controle de todas as coisas.
Sabe por que ele vai tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar a vida inteira? É porque ele não quer perder o controle. E o grande segredo que Jesus estava ensinando para Tomé é: se você não perder o controle. E quando é que a gente perde o controle? Quando eu seguro na mão. E se você não me deixar conduzir a tua vida, se você não deixar o seu Senhor que te guia, se você não deixar eu te mostrar o caminho, se eu não te deixar, você não me deixar eu te mostrar a verdade, porque não existem muitas verdades. Na matemática só tem uma verdade, querido. Não tem mais do que uma verdade. E no mundo espiritual só tem uma verdade. A relatividade da verdade é uma incoerência lógica. E ainda que a gente advogue filosoficamente isso, ela é uma incoerência lógica. E Jesus está dizendo: eu sou a verdade, vem comigo. E eu sou a vida que nasce agora no teu coração e transcende para toda a eternidade. Hoje eu queria orar com as pessoas mais concretas, talvez daquelas que o mais difícil seja até orar. Para aqueles que vivem a vida tentando manter o controle de todas as coisas, com o pé no chão, eu quero dizer que Jesus tem uma palavra para você de esperança, de misericórdia, de graça, de amor, de eternidade para você. E essa palavra é: você tenha coragem de se colocar na minha mão. Você tenha coragem de me deixar guiar a tua vida. De dizer: Jesus, eu vou aprender a viver com o Senhor. E sabe, as coisas de Deus são muito simples. Você não vai colocar a tua vida na mão de um pastor. Eu nunca faria isso. E também não pediria ninguém para fazer isso para comigo, porque eu não sou competente para isso. Nem para colocar a tua vida na mão de uma igreja, mas é colocar a tua vida na mão de Jesus. É marcar um encontro com Ele, reconhecendo que você não sabe, que você não pode, que você não consegue, mas que Ele pode te conduzir. E sabe o que é tremendo? É que Jesus ensinou que isso não depende de uma instituição, de uma pessoa ou coisa que o valha. Isso depende da sua relação pessoal, individual com Ele. E Ele disse que os maiores segredos que Ele vai revelar quando você estiver com a porta do teu quarto trancada, falando com Ele, dizendo: eu não sei, mas se o Senhor tem a resposta para mim, eu quero ouvir a tua voz no meu coração, porque eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo, quando a gente reconhece que a gente não pode todas as coisas, quando a gente reconhece que a mente da gente não é super poderosa, mas que a gente precisa da intervenção de Jesus, o Todo-Poderoso Senhor e Salvador na nossa vida, e a gente se entrega na mão dele. Então hoje eu vou convidar você que tem esses conflitos no seu coração a fazer uma entrega da tua vida a Jesus. E vou convidar você a se levantar do seu lugar, vir aqui na frente para a gente orar. E eu sempre explico por que eu faço isso. Eu não faço isso porque esse lugar é poderoso, porque a mão do pastor é poderosa. Eu faço isso para saber se de fato você está deixando o controle na mão de Jesus ou não. Porque, querido, se dentro de um templo, no lugar da oração, você não é capaz de ouvir a voz do Espírito, não se engane. Quando você sair por aquela porta, você não vai ouvir de jeito nenhum. Se a gente está dizendo que está entregando a vida a Jesus, mas na hora que Ele diz alguma coisa para a gente vai continuar fazendo do jeito da gente, então a gente não entregou absolutamente nada. Então, se hoje o Espírito de Deus está falando com você, você está lá em cima na galeria, aqui embaixo, e você está dizendo: eu estou entendendo, estou com o pé no chão, e não sei se vou conseguir ser um homem diferente de que uma mulher, de alguém que tenha sempre o pé no chão. Mas se
essa fé pode ser concretizada no meu coração, eu quero. Então Jesus, segura na minha mão e me ensina a viver do teu jeito. Fala comigo, eu vou entrar no meu quarto, vou falar com o Senhor, vou abrir minha Bíblia. Eu não entendo algumas palavras, como o Tomé não entendia, mas o teu Espírito pode me ajudar, ser meu professor particular. Eu quero aprender, segurar na tua mão. Eu não quero um mapa, porque com o mapa eu não vou chegar. Eu quero o Senhor me guiando. Eu quero segurar na tua mão e seguir pela vida. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando aqui hoje? Vai saindo do seu lugar, vem para cá. Se tiver uma família que está sentindo a voz do Espírito tocar o seu coração, vai saindo do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. É hora de entrega. O Espírito falou o seu coração. Se você está lá na galeria, vem para cá, desce essas escadas que estão aqui, vem chegando aqui. Quero orar por você, quero colocar a tua vida na mão do Senhor. E Ele vai segurar na tua mão. Ele vai segurar na tua mão. Você vai estar respondendo à voz do Espírito. A voz é do Espírito. A resposta é tua. Mas o chamado é do Espírito de Deus na tua vida. Então vem. Se Deus está falando com você, querido, vem para cá. Vou aprender, Senhor. Me ajuda a aprender. Me ajuda a aprender. Me ajuda a aprender. Eu quero segurar na tua mão. Lembra, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí vem uma frase pesada: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. É isso que Jesus falou. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Então segura na mão dele. Segura na mão dele. É só isso. Pastor, mas é tão simples. É. Para qualquer ser concreto, pé no chão, poder seguir esse caminho. Segura na mão dele. Segura na mão dele. E deixa ele guiar você. Você vai ter que aprender a ouvir a voz dele. Você vai ter que aprender a caminhar com ele. Mas isso, se você começou a segurar, ele vai te ensinar. Ele vai falar com você, como ele falou comigo um dia. Eu também sou assim, bem pé no chão, bem concreto. E Jesus fez isso comigo. Ele pode fazer com cada um de nós. Então, se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, eu quero orar por você. E a gente vai estar orando juntos agora. Agora eu vou convidar essa congregação a ficar de pé. Você vai estender a sua mão para cá. E olha, cada um é diferente. Deus está falando com essas pessoas aqui agora, mas quando você vai lendo João 14, ele vai falar para aquele que só pensa no transcendente, é Filipe. E Jesus vai botar ele com o pé no chão também. Por quê? Porque nós somos diferentes e é uma resposta de Deus para cada um de nós. Vamos orar juntos? Olha, a primeira oração é você. Fala quem você é para Ele. Fala como você pensa, as dúvidas que você tem, as dificuldades que você encontra nos caminhos da fé. Só você conhece. Olha, eu tenho uma dificuldade de crer. E aí você fala do que você tem dificuldade para crer. Fala das lutas do teu coração, o que você não consegue entregar, que só fica o tempo todo na tua mão, controle. O que você... Tem coisas que é fácil a gente entregar o controle, mas tem outras que são complicadas. Fala dessas que são complicadas para Jesus. Fala para Jesus do que você tem medo, porque a gente às vezes não quer abrir mão, porque a gente tem medo. A gente tem medo que Jesus mexa em algumas áreas que a gente não quer que Ele mexa. E não tem jeito de segurar na mão dele se a gente não deixar Ele mexer em qualquer área da nossa vida. Essa é a entrega. É quando a gente entrega todos os cantinhos da vida e diz: eu vou aprender a andar com o Senhor. Me ajuda. Pede para Ele se revelar para você, falar com você, você sentir o toque dele.
Você é uma pessoa concreta. Se você não sentir que Ele está segurando na tua mão, você não vai conseguir. Ele sabe disso. Tá bom, Jesus, eu vou segurar, mas me ajuda a sentir que o Senhor está segurando na minha mão. Revela para mim, de uma maneira que eu perceba que o Senhor ouviu essa oração e está segurando na minha mão. Me ajuda. Eu tenho tanta dificuldade. E sabe, Deus honra uma oração como essa, porque ela vem do fundo do coração. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, estende a tua mão sobre esses teus filhinhos. Eu sei que o Senhor amava Tomé. O Senhor amava tanto Tomé que quando o Senhor ressuscitou, ele não conseguia entender a ressurreição dos mortos. O Senhor falou: vem cá, Tomé, põe o dedo aqui, ó, no buraco que está nas minhas mãos. Põe o dedo, põe a mão no buraco que ainda está do meu lado. Veja que sou eu mesmo, pode apalpar. Só quem ama faz isso. E o Senhor teve o cuidado de tratar do coração de Tomé. E eu te louvo porque o Senhor colocou Tomé em vários escritos da Bíblia para dizer para mim, Pascoal, e para os meus irmãos que estão aqui, que há lugar no teu reino para gente assim, que o Senhor ama, que o Senhor trabalha, e que o Senhor pode segurar na mão do Tomé e dizer: eu sou o teu caminho, Tomé, eu sou a tua verdade, eu sou a tua vida eterna. E nesta hora eu quero te pedir: vem, ó Espírito Santo, e sela esses corações com a tua presença. E que o teu Espírito, ó Senhor, esteja dizendo, declarando ao coração, à alma, ao espírito desses teus filhos, que eles possam ouvir, que eles possam sentir, que eles possam apalpar. Teu Espírito dizendo: tu és filho amado, filho do Deus vivo, eu te criei, e sou eu que te abraço e te conduzo pelos caminhos dessa vida. Na verdade, eu vou ser o teu caminho nessa vida. Põe a tua mão de poder, Senhor, e aqueles que estão sofrendo, porque as tentativas e erros, Senhor, são tão intensas que às vezes machucam a gente. E eu te peço, Pai, que aquelas coisas que explodiram no meio da vida pelas tentativas, erros e acertos, que o Senhor esteja agora colocando a tua mão de graça restauradora, que o Senhor esteja consolando, mas não só consolando, transformando. Põe a tua mão de poder, põe a tua mão de poder. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Fica de pé, tá? Dá a mão para quem está perto de você para a gente encerrar o culto. Aí também, fecha o corredor, tá? O que a gente vai cantar? Exaltado, tá bom. Canta e exalta Jesus. Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida, Ele é o Senhor. Assim como você está segurando agora na mão de alguém, Ele vai segurar na tua, vai te ensinar a viver. Quando você tiver dúvida, fecha a porta do teu quarto, fala: eu estou em dúvida, me ajuda. Começa a ler essa Bíblia que está aberta aí, tá? Vamos cantar. Deus que é exaltado lá no céu, precisa ser exaltado na minha vida e na sua. O nosso caminho, nossa verdade, a nossa vida. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Olha o que você vai dizer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Aleluia. Uma dica para você, tá? Ó, eu sempre falo isso, se você já ouviu, me perdoa, tá? Não vai embora não, ó. Começa a ler a tua Bíblia. Eu vou te dar uma dica. Começa pelo Evangelho de Marcos. Marcos, sabe por quê? Porque Marcos é o menor de todos. Aí você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou, tá certo? Aí você pula os outros evangelhos, que é a primeira leitura que você está fazendo. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver 4 ângulos diferentes dos mesmos fatos. Então, se você tem uma mente muito prática, você vai dizer, nossa, mas estou repetindo outra vez, tá? Pula, tá? E você vai para o livro de Atos. Por quê? É a continuação da história, tá? O que aconteceu depois? Depois continua e leia até o final do Novo Testamento. Quando você terminar de ler o Novo Testamento, você começa a ler o Velho. Por que você vai deixar para ler o Velho no final? Porque o Velho são profecias de coisas que iriam acontecer. E a gente não consegue entender tão fácil. Agora, quando eu li o Novo e eu leio de novo o Velho, vou lá para o Velho, olha lá, aconteceu, tá. Fica muito mais simples da gente entender, tá bom? Então começa, deixa Jesus te ensinar. Você vai trancar a porta do teu quarto, vai falar com Ele, isso é uma coisa tua com Deus, e o Espírito de Deus vai te ensinar, vai te ajudar. Se você quiser, essa igreja tem várias ferramentas que podem ajudar você, tá? São ferramentas de relacionamentos e de amizade. Uma delas, que é a mais preciosa para mim, é uma célula. O que é uma célula? É um grupo pequeno que se reúne nas casas, tá? E tem alguma célula perto da sua casa, pode ter certeza, estão espalhadas na cidade toda, tá? E aí a gente se encontra com alguns irmãos que estão na mesma jornada que você, lá na casa deles, para orar junto, para discutir a Bíblia juntos, né? E um ajuda o outro, é só isso, tá? Então, se você quiser participar de uma célula, dá uma ligadinha aqui na igreja, tá? Diz assim, eu moro na rua tal, assim, tem alguma célula perto de mim? Aí dá o perfil, olha, eu tenho filhos, eu tenho de tantos anos, porque as células, elas têm perfis diferentes. Então você, posso ir com meu filho? Pode, deve ir com o seu filho, tá? Mas o meu filho tem tal idade. Então a gente vai procurar uma que tenha filhos daquela idade, para que ele tenha relacionamentos e amigos ali. Eu sou um jovem adulto, tem uma célula para mim? Eu sou um jovem, tem. Mas eu estudo. Tem a célula madrugueira, que começa às 11h30 da noite, tá? Porque sexta-feira, 11h30 da noite, quando o pessoal saiu da faculdade, tem uma para você, tá? Se você quiser, a gente pode caminhar junto. Mas é assim, quem vai estar na célula? Pessoas como você, tá?
pessoas como você, que estão buscando Jesus, estão lendo a Bíblia e vão compartilhar uns com os outros e orar uns pelos outros, tá bom? Então eu queria orar por você agora, por todos nós, e aí a gente vai na paz do Senhor, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus, tá bom? I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy